economistas mainstream estão cada vez mais desesperados. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Um artigo escrito na Money Week chamou a atenção de muita gente pelo título insólito: Como uma bolha no Bitcoin pode levar à hiperinflação. Esse título é curioso justamente porque o Bitcoin é uma proteção das pessoas contra a inflação. Qual teria sido a ginástica mental que o economista em questão resolveu fazer para chegar a essa conclusão maluca que o Bitcoin pode levar à hiperinflação? Bem, vamos ler esse artigo dele e você vai ver que no final das contas ele está certo. Sim, de fato, o Bitcoin vai causar hiperinflação no mundo todo. É inevitável. Mas antes disso, vamos entender alguns conceitos básicos e por que o Bitcoin de fato evita inflação. O nome inflação é muito usado por leigos, jornalistas e economistas keynesianos como sendo sinônimo de aumento de preços. Isso é falso, porque nem todo aumento de preços é causado pela inflação. Por exemplo, se houve uma grande seca em determinada região onde se planta muito tomate, houve uma quebra da produção de tomate, então o preço do tomate sobe. A curva da oferta e da demanda é implacável. Se temos uma menor oferta de tomates para a mesma demanda de tomates, o preço sobe. Isso é apenas um aumento de preço, mas não é inflação. Inflação ocorre apenas quando o governo cria dinheiro novo do nada. Sim, o Banco Central Brasileiro, o Fed americano e outros bancos centrais no mundo todo podem simplesmente criar dinheiro do nada. Eles estão inflando a base monetária, a quantidade de dinheiro em circulação. Muitas vezes dizemos que o governo imprimiu dinheiro, mas isso é apenas uma expressão. A maior parte desse dinheiro estatal que é criado não é propriamente impressa, são apenas números nos mainframes dos bancos. O fato é que o dinheiro pode ser entendido como uma representação de todos os bens e serviços disponíveis no mercado. Se existe agora mais dinheiro para a mesma quantidade de bens e serviços, então agora cada bem e serviço equivale a mais dinheiro. O valor das coisas subiu. Portanto, a inflação não tem nada a ver com preços em si, é um mero aumento da base monetária. Esse aumento da base monetária vai causar um aumento generalizado de preços, mas isso é a consequência da inflação. A inflação em si é apenas a impressão de dinheiro. O fato é que, quando todos os preços aumentam juntos, a única explicação para a causa desse aumento de preços é a inflação. Uma crise na lavoura de tomates pode aumentar o preço do tomate, mas não vai afetar o valor do carro zero. Muito difícil imaginar uma crise que impacte o preço de todas as coisas ao mesmo tempo, com exceção da inflação. Se o governo imprime mais dinheiro, ele está gerando inflação e isso vai levar ao aumento de preços de tudo. Note também que o aumento generalizado de preços acontece depois da inflação. A inflação já aconteceu quando o governo imprimiu dinheiro, mas o aumento de preços leva mais tempo, porque as primeiras pessoas que recebem esse dinheiro do governo ainda conseguem comprar as coisas no mercado com o preço de antes. Agora, a demanda desses produtos aumentou porque tem mais gente com dinheiro querendo comprar mais coisas. De novo, a curva da oferta e da demanda explica: se a demanda sobe com a mesma oferta, o preço sobe. Leva um tempo para a inflação se transformar em aumento de preços. Isso também gera o chamado efeito Cantillon, que faz com que quem está mais próximo da emissão da moeda nova tenha vantagem sobre quem está mais longe. Portanto, o governo, que é quem emite dinheiro novo, e os empresários amigos do governo tipicamente têm vantagem nisso. Os preços sobem, mas como eles receberam o dinheiro primeiro, ainda conseguem comprar coisas com preço mais baixo. Quem não tem relação direta com o governo só vê os preços subindo, só perde dinheiro, não tem nenhuma possibilidade de ver a cor do dinheiro novo. O efeito Cantillon é um esquema tão bom para o governo que todos os governos do mundo fazem isso de forma extensa. Imprimem dinheiro à vontade para pagar a folha de pagamentos do governo, programas sociais e tudo mais. Em tese, um governo sequer precisaria cobrar impostos, bastaria imprimir o dinheiro que precisa e pronto. O problema é que, como vimos, isso leva à inflação. E a inflação alta e continuada tem um efeito de retroalimentação. O último cara da fila, que é o mais prejudicado pela inflação, ele começa a se precaver. Olha, se todo mês os preços vão subir X%, porque o governo vai imprimir mais dinheiro, então eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar os meus preços em X% de uma vez, antes disso chegar até mim, para me proteger. Isso quebra o efeito Cantillon e daí o governo precisa imprimir ainda mais dinheiro, levando a um aumento descontrolado de preços, ou seja, a inflação alta leva a inflação cada vez mais alta. Isso já não é mais inflação, isso é o que chamamos de hiperinflação. Por isso, o governo consegue se safar se imprimir um pouquinho de dinheiro, mas se imprimir muito dinheiro, fatalmente vai cair na hiperinflação e a
coisa desanda. Dessa forma, ele precisa ainda roubar impostos da sociedade. Agora, como o Bitcoin resolve o problema da inflação? Bem, o número de Bitcoins máximo é 21 milhões. Não vão ser impressos mais Bitcoins, não vão ser gerados mais Bitcoins. Hoje, existem pouco mais de 18 milhões de Bitcoins em circulação. Ainda são emitidos novos Bitcoins hoje em dia, cerca de 6,25 Bitcoins novos a cada 10 minutos aproximadamente, conforme o algoritmo. Mas essa geração de novos Bitcoins é temporária e decrescente, ela tende a zero. E quem recebe esses Bitcoins não é um governo, não é uma entidade centralizada. Ao contrário, é quem minera o bloco que ganha a recompensa. Com isso, não há o efeito Cantillon, porque cada hora é uma pessoa diferente que recebe o Bitcoin novo. Mais do que isso, como o crescimento é previsível e limitado, não há possibilidade de hiperinflação, porque não haveria como ter a retroalimentação que existe na inflação governamental. O valor do Bitcoin, no final das contas, é tudo que existe no mundo dividido por 21 milhões. Ainda estamos muito longe desse valor. O Bitcoin, portanto, é uma moeda deflacionária no longo prazo. Os preços em Bitcoin tendem a cair com o tempo. Isso, inclusive, é criticado por muitos economistas. Na visão desses economistas, uma moeda deflacionária é ruim, porque incentiva a poupança e não a pessoa a gastar aquele dinheiro, tendendo a um menor crescimento da economia. Sobre essa questão da deflação do Bitcoin, veja o vídeo Moedas deflacionárias prejudicam a economia. Mas então, como que esse cara viu o Bitcoin causando hiperinflação? Ele começa o artigo dele falando que existem vários tipos de bolha no momento. Sem dúvida, segundo eles, essas bolhas foram causadas pelos bancos centrais sendo irresponsáveis com a moeda. Estamos de acordo até aqui. Ele fala sobre a bolha das ações, que na visão dele não é um problema. Uma ação em tese pode mesmo subir de valor ad infinitum. A população do mundo está crescendo, todo dia nasce mais um ingênuo que você pode tentar vender aquela ação um pouco mais caro para ele. Em tese é uma bolha, mas uma bolha racional. Mais complicado na visão dele é explicar a bolha dos títulos de governo, porque neste caso o título é uma dívida do governo que tem um prazo de vencimento, uma hora acaba. Não faz sentido comprar por um valor maior do que o valor final da dívida, principalmente quando existem juros negativos. No final das contas, o valor é só aquele mesmo. No entanto, existe bolha disso neste momento, certamente devido ao excesso de liquidez. Ele diz que essas bolhas são causadas pelo Banco Central, não tenha dúvida. Mas daí ele fala que a bolha mais perigosa de todas, na visão dele, é justamente a bolha do Bitcoin. Ele diz que o Bitcoin é um ativo tal qual as ações que, em tese, o valor pode subir até o infinito, porque estará sempre nascendo gente nova, o pessoal pode sempre tentar vender mais caro um pouco mais adiante. Se o preço do Bitcoin se aproxima do infinito, isso significa que a fração de bens e serviços referentes às moedas estatais diminui. Lembra quando dissemos que o dinheiro é apenas a representação dos bens e serviços em um mercado? Entendendo, de um lado, que temos todas as moedas do mundo, real, dólar, euro, mas também criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, etc. E de outro lado, temos todos os bens e serviços à venda no mercado no mundo. Se o Bitcoin passa a representar uma fração muito grande do dinheiro total, o valor das coisas em dólar vai explodir. O dólar vai valer cada vez menos, o mesmo com as outras moedas fiat. Isso, na visão dele, é o problema. Virou uma hiperinflação em dólar. E pior, segundo ele, isso vai gerar transferência de renda da população em geral para quem comprou Bitcoin no início. Pior, como os governos não terão controle sobre essa base monetária, eles não conseguem corrigir as desigualdades, olha que coisa. E, como eu disse, ele está certo. Quando falamos que Bitcoin é uma moeda que não causa inflação, ao contrário, causa deflação, isso quer dizer sobre os preços cotados em Bitcoin. A ideia nossa é que Bitcoin é a moeda para se cotar o preço de qualquer coisa hoje em dia. É evidente que, à medida que o tempo for passando, os bancos centrais vão imprimir cada vez mais a sua moeda. Porém, como o Bitcoin é cada vez uma parte maior do ativo circulante, isso causa a inflação naquela moeda muito mais do que se não tivesse o Bitcoin. E como agora você tem mais inflação na moeda, tem mais incentivo para que as pessoas corram para o Bitcoin. Então o governo precisa imprimir ainda mais moeda para ter o mesmo efeito. Isso vai fazer ainda mais gente ir para o Bitcoin. No final das contas, o resultado disso só tem um resultado possível, que é o colapso da moeda estatal. O governo americano vai ter na sua mão uma hiperinflação em dólar. O governo brasileiro uma hiperinflação em reais. Todos os governos do mundo hiperinflação na sua moeda, mas não em Bitcoin. Os preços em Bitcoins vão estar estáveis e até deflacionando. É exatamente esse o futuro que vemos como libertários. Mesmo que seja algo lento,
momento, talvez demore ainda muitas décadas para isso acontecer, mas a tendência é cada vez mais as pessoas migrarem para as criptomoedas buscando, lógico, lucro, especulação. Mas o processo se torna retroalimentado, porque quanto mais as pessoas migram para a criptomoeda, mais aumenta a inflação na moeda fiat do mundo todo. E isso vai levar, por sua vez, mais gente para o Bitcoin. No final das contas, a moeda estatal vai se tornar irrelevante, vai sumir num turbilhão inflacionário. É o que vai acontecer com os governos. Eles não vão deixar de pagar o salário de funcionários públicos e aposentadoria. Só vão pagar em reais quando o real não vai valer mais nada devido à hiperinflação. Só quem tiver Bitcoin se salva disso. O problema dele é achar que nós libertários nos importamos com a inflação em dólar ou em real. Não, essa inflação é irrelevante. Essas moedas já são objetos de arqueologia econômica. Elas já morreram. Só na cabeça de alguns dinossauros econômicos elas ainda têm relevância. No final, ele faz a ameaça que tantos já fizeram, e tantos vão fazer ainda. O governo precisa furar a bolha do Bitcoin. Quanto mais rápido o governo destruir o Bitcoin, melhor, pois ele tende a ganhar força com o tempo. Pois é, Casey, não. Entendeu o problema, né? Só falta tu entender agora que o governo já vem tentando furar essa bolha faz tempo e não consegue. Boa sorte aí com seus papeizinhos coloridos lastreados em honestidade de político. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!